Foi. Certinho, né? Prontinho aí? Todo mundo viu que tá gravando? Tá certo? Então tá ótimo. Tudo bem, então agora sim. Desculpem aí novamente essa questão técnica, mas a gente já estava aqui batendo um papo. Boa noite. Oficialmente a gente faz a abertura agora dessa atividade, né, pedagógica de quinta-feira, dia 5 de agosto, onde nós vamos tratar das questões étnico-raciais dentro do nosso movimento. Eu sou a professora Marcele, estive com vocês, alunos, na abertura desse semestre letivo, né? No sábado, me apresentei bem rapidamente, sou professora de língua portuguesa, estou no MEP desde 2004, e atualmente eu estou na coordenação pedagógica, na equipe pedagógica, atuando na frente relacionada aos projetos de extensão e pesquisa, dos quais o MEP é parceiro. Hoje nós temos 2 convidados, então, para fala. Hoje eu estou no espaço de mediação dessa mesa. A nossa primeira convidada, né, a professora Adriana, que já vai nos saudar, não é? Assim como o professor Fernando, o Luiz Gustavo, que é conselheiro do MEP, eu e o professor Samuel Ezequiel, nós compomos, e a Amanda, desculpa, que também é conselheira do MEP, nós compomos a Comissão Étnico-Racial do MEP, tá certo? Então, é em nome dessa comissão e é em nome do movimento que nós estamos aqui hoje para saudar e dar as boas-vindas a vocês. Nessa mesa estarão, então, a professora Adriana e o professor Ezequiel, tá certo? Tem mais alguém presente? Eu não vi a Amanda entrando, né? Não sei se ela está presente. Se tiver, depois dá um salve para a gente. E o professor Fernando pediu desculpas, que não vai poder participar por uma questão aí de transporte, locomoção, ele está em trânsito, não vai conseguir entrar. Bem, a nossa proposta hoje, pessoal, antes de apresentar os nossos convidados para a fala, a nossa proposta é a gente começar a pensar coletivamente sobre um documento, né, para que o MEP possa ter, assim, algumas diretrizes com relação às questões étnico-raciais, porque a gente sabe que são questões muito importantes. Eu tinha preparado para vocês para apresentar um pouquinho dos dados, né, sobre os nossos estudantes, mas por conta desse atraso eu vou deixar para o final. Se sobrar espaço, no final eu apresento os dados sobre essa questão étnico-racial que foram coletados no questionário, no último questionário aplicado pela equipe de sondagem, tá certo? Nós, dessa comissão étnico-racial, fizemos uma primeira reunião no semestre passado, não é? E a gente teve um espaço cedido aí pela comissão, pela equipe pedagógica no formulário de pesquisa, que é justamente esses dados que eu gostaria de apresentar. Então, algumas questões foram colocadas e foram respondidas, não é? E a gente tem alguns dados aí para começar esse trabalho. Então, esse é um pequeno balanço aí do que a comissão vem fazendo. Em breve, a gente vai ter um documento construído, né? Como eu disse, uma construção coletiva. Contamos com a participação de todos vocês, principalmente vocês alunos, né? Que são muito importantes para isso. Então, mais uma vez, boa noite, sejam todos bem-vindos. E agora, eu abro aí a apresentação dos nossos 2 convidados. Primeiro, a professora Adriana, não é? A professora Adriana, ela é formada em artes cênicas pela Unirio. Ela trabalhou com projetos principalmente para comunidades a partir do ano de 2015 e trabalha com o projeto Cultura Afro-Brasileira, Valores e Fortalecimento. Ela é professora de artes visuais, né, no MEP, no Pré-Vestibular Cidadão, desde 2020, Adriana, ou 21? Agora eu me confundi aqui. 2021. 2021. Então ela está conosco. Ela está conosco está começando esse ano conosco. Então, essa é a professora Adriana. Professora Adriana, seja bem-vinda. Em sequência, quem vai falar é o professor Ezequiel Samuel, né? Ele é bacharel em Engenharia e Administração pela UF de Volta Redonda. Ele é membro fundador do coletivo Negruf. Hoje, professor voluntário de Física 3 aqui no MEP. Faz 3 pós-graduações, né? A gente estava até falando no início, super estudante aí. Ele faz uma pós em gestão de pessoas pela USP, faz outra no IFRJ em gestão de projetos e uma terceira em docência profissional e tecnológica. Então, seja bem-vindo, Ezequiel, né? Então, hoje a gente tem aí uma mesa bem, como é que eu posso dizer, bem envolvida com essas questões étnico-raciais que a gente precisa começar a discutir aqui no nosso movimento.
tá certo? Então, a Adriana pediu para apresentar uma música, Adriana, nesse início. Você me libera, Marcele? Por gentileza. Marcele, obrigada. Samuel, obrigada. Boa noite a todas e a todos. Eu vou pedir licença para cantar uma música de Milson Santos. Ele é um baiano, artista e escritor. O nome da música é Agô, licença. Quem não souber dizer agô, peça licença. O limite é o céu da consciência. Aprender a aprender é melhor que saber. Gratidão é a palavra que nos representa. Quem não souber pedir agô, peça licença. O limite é o céu da consciência. Aprender a aprender é melhor que saber. Gratidão é a palavra que nos representa. Acordo cedo, durmo tarde, isso não é novidade. Quem é da correria, quem madruga é quem sabe o preço que se paga pela honestidade, as manhas e a flexibilidade. Agô para fazer seu pensamento pensar, agô para fazer seu sentimento sentir, agô para deixar umas palavras aqui, agô para falar de amor. Eu escolhi essa música porque o que nós trazemos da cultura afro também é utilizar a música em trabalhos que são repetitivos. Por quê? Concentra, ajuda na respiração. E isso é a que nós colocamos em prática no nosso dia a dia. E às vezes a gente está fazendo algo e a gente está cantarolando. Mas só que a gente não percebe o quanto isso, tecnicamente, pode contribuir para tornar o nosso trabalho mais leve. E é algo que nós trazemos. Eu vou pedir licença a vocês. E é interessante, o Alberto Costa e Silva, que foi diplomata na África, e que eles disseram, assim, precisa de alguém para ir para a África? Manda o Alberto, porque ele gosta e ele estudou. E ele disse que é muito importante que a pessoa que vá à casa da outra saiba com quem está falando, saiba com quem está lidando. Não é uma fofoca, é conhecer a outra pessoa. E aí eu pensei, nossa, que delicadeza. Nós aqui vamos à casa de uma pessoa e às vezes nós nem conhecemos. Nós somos levados por outros. Mas que delicadeza, antes de chegar à casa da outra pessoa, saber quem ela é. E com essa delicadeza, eu pensei nessa música que é um pedido de licença. É um respeitar quem é o outro, porque o outro é uma casa, e eu vou entrar nessa casa, e eu preciso pedir licença. Pedir licença também aos ancestrais, porque essa pessoa representa milhões. Uma conta de a gente pensar em 1000 anos atrás, são aproximadamente 4 milhões de pessoas que fizeram com que nós estivéssemos agora nessa sala. Nós representamos muitas pessoas. Vou pedir licença para ler um trecho de um texto da Petronília Beatriz Gonçalves Silva, e ela nasceu num bairro chamado Colônia Africana, no Sul. Ela é das letras, letra e francês. E ela fala sobre as raízes da cultura. E lembrar que a Ruth Benedict, ela é uma antropóloga, foi uma antropóloga. Ela diz que a cultura é como se fosse uma lente, que cada ser vê com essa lente o mundo. E como é importante nós vermos e sabermos sobre a visão do outro. E como os nossos antepassados na África eram nômades, eles precisavam se comunicar e precisavam da lente do outro para sobreviver.
já que estavam caminhando, indo de um lugar para o outro, eles precisavam reconhecer como o outro pensa, como o outro sente e como o outro age. Um respeito à cultura do outro, porque é a partir dela que eu também sobrevivo. E a Petronilha escreve o seguinte: as raízes da cultura brasileira, que tem origem africana, dizendo de outra forma, estamos, de um lado, nos referindo aos modos de ser, de viver, de organizar suas lutas próprias dos negros brasileiros. E, de outro lado, as marcas da cultura africana que, independente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia a dia. Qual a importância de eu saber disso, de eu identificar isso? É um fortalecimento. Felipe é do Congo Zaire, eu conheci na UNB em 96, e ele disse: Adriana, se você for na terra dos avós, se tiver um prato de comida e a família toda estiver reunida, esse prato é seu. De novo, a delicadeza com o outro. E eu me lembrei do seguinte: uma panelinha pequena de arroz na minha casa dava para 6 pessoas. Eu, meu pai e minha mãe, era o que vivíamos na casa, e depois chegavam as minhas irmãs afetivas. Eram 6 pessoas, só que a gente não estava preparado. E aquela panelinha rendia. Quando o Felipe falou isso, quando você chegar na terra dos avós e só tiver um prato de comida, esse prato é seu. Eu me lembrei do que acontecia, mas eu não sabia por que a minha família sabia dividir. E quando ele falou isso, encaixou. Uma lacuna que existia em mim, existem várias, mas encaixou. E com isso eu me fortaleci. Eu entendi parte do meu costume. Isso é uma forma de fortalecimento. E se eu tenho esse fortalecimento, na hora do embate do dia a dia, eu consigo vencer e ter mais estratégias, porque eu entendo da onde eu vim, eu entendo por que eu ajo de determinada forma. E é claro, muitas coisas nós precisamos mudar, mas muitas nós podemos fortalecer. E agora fala de Adriana, uma. Sim. desculpa te interromper bem rapidamente, só para eu apresentar o seu tema, porque eu abri com a música e aí você já engatou na fala, mas só para eu apresentar o seu tema aos presentes, tá certo? E a gente marcar um Sim. tempo. Desculpa te interromper, Sim. mas é porque senão você falaria Não, e eu não teria como marcar o tempinho para a gente conseguir garantir, tá certo? tá Então, certo. pessoal, a professora Adriana já começou a sua brilhante fala sobre o tema ancestralidade. Então, é sobre isso que ela vai conversar conosco. Adriana, 15 minutos, por gentileza, tá certo? E logo na sequência, o professor Ezequiel, mais 15 minutos, para falar sobre o tema Quem sou eu? Negritude e branquitude. E logo depois a gente abre o espaço para as perguntas, tá certo, pessoal? E para as colocações de vocês. Mais 15 Mas agora, minutos. tá, Marcelo, eu já usei, eu acho que 9 minutos. Eu já usei alguns minutos. Tá, fica tranquila. Eu vou te dar mais uns 5 porque eu não tinha te avisado, tá certo? Vamos Tudo lá. bem. Uma outra da área da psicologia, ela fala o seguinte: cultura e sociedade não são quadros externos dentro dos quais a pessoa vai se desenvolver. São aspectos constitutivos da própria personalidade. O ser humano concreto é produto, além de produtor, de todo o aparato sociocultural. Ela é da área da psicologia, Monique Ogre. Nós somos produto e nós contribuímos para outras produções. E como é importante nós percebermos o que nós escrevemos ou o que foi escrito no nosso corpo e também nas nossas ações. A mãe Estela de Oxóssi, ela diz que o
primeiro ato ao acordar é reverenciar os ancestrais. Então, ela diz que antes de colocar os pés no chão, reverenciar os ancestrais. E depois ela diz a sequência dos familiares, dos orixás. E pensando nesse símbolo, nós dormimos, sonhamos e voltamos às atividades antes de colocar o pé no chão, antes de começar o nosso dia a dia, lembrar da onde nós viemos, porque nós respondemos por essa ancestralidade. Na peça Salinas, do Amok, Salinas, ela cometeu um crime, matou o marido, e o sogro dela diz o seguinte: eu não vou fazer nada contra você. Você vá para o deserto, mas eu não vou fazer nada a você em respeito aos seus ancestrais, com temor da ira dos seus ancestrais. Na minha ação, o sogro dela, eu coloco o respeito aos ancestrais do outro e, com isso, eu não cometo o mesmo erro que a outra pessoa cometeu. Respeitar aos seus próprios ancestrais através das ações, lembrando de quem nós representamos e conseguir ver o erro do outro e não pagar na mesma moeda porque respeita os outros ancestrais. É uma forma de nós humanizarmos as relações e também respeitarmos aqueles que nós representamos. E pensar no número de pessoas, relembrando, que nós representamos e que nós um dia seremos ancestrais. Nós estamos escrevendo uma história em que outros poderão nos reverenciar. Compreendendo essa minha história, eu também respeito a história de quem está do meu lado. É um fortalecimento tanto para os negros, para qualquer etnia, porque eu aprendo a respeitar a mim e a quem está do meu lado. E em falar em respeito, o respeito aos mais velhos, porque os mais velhos são bibliotecas. Eu sou quase uma biblioteca. Ainda falta um pouco, mas eu estou no meio de ser uma biblioteca. Mas quando ficar velhinha, uma preta velha, uma biblioteca, uma conhecedora, uma sábia. E ouvir o outro, o exercício de ouvir os mais velhos. A escuta é também uma autoescuta. Na cultura afro, é importante a oralidade porque ela passa o axé, a força. E traduzindo para o nosso olhar já colonizado, que nós precisamos descolonizar, prestar atenção em como nós falamos com o outro, o quanto de informações nós passamos através do nosso corpo. E essas informações, às vezes, chegam mais do que as palavras. O axé é passado com o corpo todo, porque fala com o corpo todo. O mais velho fala com o corpo todo, fala com experiência. Alfredo Epalanga Prego é um frei franciscano que veio da Angola, e no seminário ele falou sobre a cultura banto-angola, onde eles se reuniam em torno de uma fogueira e conversavam sobre os problemas da comunidade. Então as crianças estavam ali, aí depois de um certo tempo as crianças já estavam cansadas, iam dormir e eles falavam sobre os próprios problemas. E ele disse que na roda, quando alguém não conseguia uma determinada atenção, frisava, segundo os mais velhos, aí o grupo escutava. Os mais velhos são a biblioteca. Nós seremos os mais velhos. E que história nós estaremos escrevendo para a próxima geração? Eu espero que a gente consiga realmente escrever
começar e continuar uma história de escrever para a liberdade, o respeito, o autorrespeito, a escuta e o resgate da nossa ancestralidade, que é o fortalecimento não só da nossa etnia como negros, mas também o respeito aos povos originários e a todas as etnias que constituem esse país. Marcele, eu já esgotei o meu tempo. A gente está no limite, mas você tem mais 5 minutos, se você Ah, preferir. Se quiser, então tá. senão a gente passa. É, Para concluir. o ancestre, segundo o Reginaldo Prant, e fazendo a ligação com que o Ezequiel vai começar, ele diz também que o orixá pode ser um ancestre nosso. O orixá nada mais seria do que um ser humano que extrapolou o humano. Ele conseguiu feitos maravilhosos e ele se tornou orixá. E pode ser um ancestre nosso. E pensar que nesse arquétipo nós também encontramos fortalecimento. O Pierre Berger diz que quando um filho ele se aproxima do orixá, ele fortalece em si essas características. Xangô, da justiça. Ogum, de resolver as situações. Exu, que para alguns não está como orixá, a comunicação, a resolução, a inovação. E pensar que cada um de nós existem características desses arquétipos encontrados em todas as etnias. E nós vamos verificar que nós encontramos Oxum, mas encontramos Deméter e Perséfone. Nós encontramos Vênus e também Oxum. Nós encontramos Inhansã. E todos esses arquétipos nós encontramos em diversas civilizações, diversas etnias. Nós conseguimos, o inconsciente coletivo que nós alimentamos, nós vemos esses arquétipos que também nós associamos a ações nossas, do dia a dia, nós nos identificamos. E esses orixás, segundo o Reginaldo Prant, alguns são os nossos ancestres. E para fortalecer essa ideia de que nós precisamos congregar as informações, também referente aos orixás, o Ricardo Capelli, da UF, ele diz que não é simplesmente um secretismo religioso quando se fala de um ancestre como o orixá, com a ideia de fortalecer uns aos outros. Os escravizados pensaram: o Ezequiel acredita em Santa Bárbara, o Zezinho em Santo Antônio, a Laís em Santa Terezinha. Então, eu posso ter os santos católicos e mais os meus orixás. E com isso, eu estou ainda mais protegido. Lembram quando eu falei que os nossos ancestrais nômades precisavam comunicar com o outro e, por isso, respeitavam a cultura do outro? A mesma coisa aconteceu com os santos católicos. Não é só para tampar o orixá, mas sim congregar mais forças. E é isso que nós precisamos. E essa escuta ancestre, nós precisamos resgatar, de escutar a nós e escutar o outro. Muitíssimo obrigada. Ô, Adriana, a gente que te agradece, assim, como sempre foi lindo, né? Captei assim, algumas palavras para a gente fortalecer, né? Para esse debate daqui a pouquinho, como respeito aos ancestrais, fortalecimento, não é? Escuta sensível
E eu trago também a noção de apropriação cultural, né? A gente precisa estar sempre pensando no que é, de onde nós viemos, qual é a cultura que nós trazemos e principalmente qual é a cultura que nós construímos em conjunto com o outro. E para isso, trazer essa noção de ancestralidade, conhecer isso, saber esse nosso, como é que eu posso dizer, esse nosso caminho é muito importante. Rapidamente, eu vou ler alguns comentários do chat antes de abrir a fala para o Ezequiel, né, para a gente poder valorizar as nossas participações aqui nesse momento. O professor Anderson disse que bela e profunda reflexão sobre empatia e respeito, lindo. O Zezinho comenta, professora Adriana, que beleza de fala, parabéns. A Larissa traz uma seguinte reflexão, quando conhecemos um pouco da arte, da cultura, de onde vivemos e de onde viemos, entendemos nossa subjetividade e respeitamos o próximo. E depois o professor Anderson traz uma citação de Luiz Antônio Simas. Mortos e vivos formam uma só comunidade, com obrigações mútuas. Os pretos velhos, nas ritualísticas dos calundos e umbandas, são antepassados que cuidam dos vivos e interagem com eles. Então, traz aí uma contribuição para nós. Então, obrigada, Adriano, obrigada as participações até esse momento. E agora eu abro a fala para o professor Ezequiel. Professor Ezequiel, como eu disse, vai falar de quem sou eu, né? Branquitude e negritude, ou negritude e branquitude, né? Vice-versa, essa questão. E trazendo também, partindo também dessa noção de ancestralidade que a professora Adriana nos trouxe. Ezequiel, por gentileza, 15 minutos de fala, 5 de conclusão. O microfone, por favor. Pronto. Vou começar com uma fala de Muhammad Ali, e ele diz o seguinte: sempre que quis saber por que Tarzan era o rei da selva na África e era branco, um homem branco com uma tanga na África gritando: "Oh, oh, oh!" Ele briga com os africanos e quebra as mandíbulas dos leões. Além disso, Tarzan fala com os animais e os africanos que estão lá durante séculos não podem falar com os animais. Só o Tarzan pode. Muhammad Ali, ele foi o pugilista mais importante da história. Ele foi um ativista fundamental na luta pelos direitos dos negros norte-americanos. E essa entrevista, essa fala, ele deu na BBC em 1971. Aqui no Brasil, nós vivíamos um período bem conflitante da nossa história, né? E Muhammad Ali, nos Estados Unidos, também vivia. É importante, eu trouxe um norte-americano para falar sobre uma negritude brasileira. Muitos coletivos, e a gente tem percebido isso ao longo da nossa história, essas definições, essas tentativas de aproximação de realidade. E aí vem uma fala que eu acho muito interessante. Nós não somos negros norte-americanos. O nosso processo de colonização, ele foi bem diferente do processo de colonização norte-americano. Aqui no Brasil, nós, negros, descendentes de pretos, negros, o termo também é uma coisa que a gente pode trabalhar, porque é a maneira com que a gente fala que é muito mais prejudicial do que o próprio termo em si, ok? Então, assim, o negro, quando ele foi trazido para cá, para o Brasil, ele foi trazido numa condição subhumana. Os norte-americanos também, os negros norte-americanos também foram levados numa condição subhumana. A Constituição norte-americana, durante muito tempo, abraçou que o preto, que o negro, ele não tinha direitos civis. Enquanto aqui no Brasil, em 1971, o negro, ele já existia com direitos civis. Ok? Então, falar e tentar lutar como os Estados Unidos lutam é muito difícil para a realidade em que nós vivemos, ok? Esse é o primeiro ponto que eu acho interessante. Os processos de colonização, eles foram diferentes. Os negros, as histórias, elas são diferentes. E a gente precisa entender se a gente quer construir um futuro melhor daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos. Segundo ponto que a gente tem que trazer é que nós, negros, brasileiros, nós vivemos um processo de apagamento
E conforme esse processo de apagamento ele foi acontecendo, nós também sofremos um processo de soberania no sentido de quem nós somos através de elementos culturais que existiram. Por exemplo, nós vivenciamos um período de construção da capital do Rio de Janeiro, onde a mão, né, os pedreiros, quem construiu o Rio de Janeiro naquele período da história em que era capital, foram os pretos que já tinham vivido a abolição, né? Estavam libertos. Então, eles precisavam trabalhar e o governo pensou, vamos colocá-los para trabalhar. Tanto é verdade que quando no Museu da Manhã, hoje, o Museu da Manhã, ali praticamente 9 milhões de negros vindos da África desceram ali. Essa história não é contada hoje ali no Museu da Manhã. Mas para quem lê um pouco de história, sabe que ali foi o maior porto de escravos da América Latina, se não de toda a América do Sul. E aí a gente não conta essa história, porém, ela existe. E quando você escava o Rio de Janeiro, andando ali pelo Rio de Janeiro, você descobre calçadas debaixo do Rio de Janeiro, onde eram calçadas para brancos e calçadas para negros. A diferença aqui no Brasil é que nós, os negros que vieram escravizados, eles foram submetidos a uma lavagem de identidade porque foram misturados aqui. Essa é bem da verdade. Quando você vai à África, você vê distinções étnicas muito claras. Quem é da tribo Tuxo, da tribo Ubuntu, da tribo Ubuntu, enfim, existem distinções muito claras. Aqui foram trazidos e misturados todos. Aqui, por exemplo, nós tivemos a presença de negros na Bahia de religião islâmica, e muitos ainda não entendem como com preto que um negro ele pode ser islâmico, ainda mais naquela época de 1800, 1700. Para nós entendermos como é que a nossa é completamente diferente. Nós nos misturamos. Se vocês pegarem a mim, Ezequiel Samuel, e compararem a professora Adriana, vocês vão ver, sim, a cor de pele, o tom de pele deles é o mesmo. Entretanto, as origens são? Será? Então, isso quando a gente passa para a realidade da África, ok? E aí, tentando trazer um link com a professora falou. Nós vivíamos numa casa. Essa casa era uma casa chamada África, continente africano, onde os meus descendentes provavelmente eram etíopes, porque eu já pesquisei, e vamos supor que os descendentes da professora Adriana nigerianos, e simplesmente invadiram a nossa casa e nos tiraram de lá. Não nos perguntaram se nós queríamos vir para cá. E nós viemos porque eram homens com armas, com poder de domínio, e nós nos submetemos a isso. E quando eu falo nós, eu estou falando dos meus ancestrais. Hoje em dia, eu sou bem resolvido como um brasileiro e como um homem preto, eu estou tentando dizer para vocês que é fácil essa identidade europeia dentro de um continente, dentro de um país onde 24 horas por dia eu preciso provar o meu endereço, as minhas formações, eu preciso provar quem eu sou, ainda me gera uma dúvida de quem eu realmente sou. E aí, por isso que eu trouxe a fala dele, porque sempre um branco, ele pode, já é praticamente aprovado que ele é o que ele é. Enquanto eu, como preto, eu tenho que provar quase 24 horas quem eu sou ou o que eu sou. E até para construir uma identidade do que é ser, né? A antropologia ela fala muito sobre isso, entre ser, Estado, pessoa, e entre ser cidadão, eu preciso simplesmente 24 horas provar isso. E aí, trazendo para a realidade do jovem, porque eu sou um homem de 31 anos, tá, gente? Então, eu sou jovem. Acabei de me formar, estou aqui desesperado com as minhas pós-graduações. Eu preciso também mostrar uma coisa, um conteúdo, uma qualidade que, em muitos momentos, uma certa camada da sociedade não precisa. E aí eu já estou entrando também no segundo ponto, que é a branquitude. A branquitude, gente, ela não foi escravizada aqui em território brasileiro. Nós podemos trazer o fato dos italianos terem vindos, e no período que eles trabalharam nos vinhedos, eles foram também tratados como marginais, não só os italianos, como os portugueses. Se vocês lerem um pouco mais afim com a história, alguns judeus que vieram da Ucrânia, mulheres judias foram feitas prostitutas no centro de São Paulo, né? Então, assim, a dor, ela está sempre
em grupos étnicos de minoria. E aí, quando eu falo de minoria, é importante que a gente entenda que minoria é aquela que se submete. A minoria aqui no Brasil, ela se submete, ok? Hoje em dia, se nós formos pegar esses mesmos grupos que eu falei que não são retintos, vocês vão ver que eles são uma minoria, mas eles estão no poder. Eles lutaram para estar no poder, existia uma facilidade para eles irem para o poder. Por exemplo, a lei do boi, que foi a primeira lei de cota que permitia que simplesmente homens colocassem os seus filhos fazendeiros para fazer medicina, veterinária, odontologia, se não me engano, também entrava, enquanto outros cidadãos de segunda classe precisavam prestar um concurso que era completamente injusto, porque somente entrava quem tinha dinheiro para pagar professor em determinadas escolas. Então, assim, a branquitude ela nunca precisou se reafirmar, ela é. Enquanto nós, negritude, enquanto pessoas retintas, e aí também coloca-se o povo originário, que nem na Constituição entra como cidadão, a gente também para pensar o que foi feito. E quando se é feita alguma coisa para mostrar, olha, você também é um cidadão, porque os direitos sociais, eles foram garantidos às pessoas de cor, né? Vamos usar esse termo, as pessoas retintas. Enquanto isso demorou, ok? Primeiro veio a lei para a mulher, ela conseguiu votar, a mulher branca, e depois os direitos sociais eles ampliaram para o homem preto e para a mulher preta. Então, entendamos o seguinte, que a branquitude, ela não precisa se afirmar, ela já tem um poder por causa da colonização. Enquanto a negritude, ela precisa se reafirmar culturalmente, socialmente, etnicamente, para ter um lugar de fala. A gente precisa fazer lugares de escuta, como esses daqui que a gente promove no MEC. Mas, principalmente, a gente precisa fazer lugar de ouvir o que o outro vivencia. Ouvir exatamente a outra história. Porque nós não podemos mais, não temos mais tempo para ressentimentos, inclusive para tentar lutar contra uma pessoa branca que quer contribuir com essa luta antirracista. Djamila Ribeiro, ela lançou o livro Manual Antirracista. É um manual prático, fino, acho que são 25 páginas, 30 páginas no máximo, onde ela coloca ali como que uma pessoa não preta, porque uma coisa é ser preto, negro, gente, e outra coisa é você ser miscigenado e não se identificar negro, ok? E isso é ok, porque aqui no Brasil nós temos uma mistura de povos, né? Nós temos uma mistura de nações e de culturas. Então, a gente precisa agora promover o antirracismo. E esse antirracismo, ele se dá quando a gente se coloca sentado e ouve o que o outro tem para dizer. E aí, uma das propostas dela é exatamente isso, que a gente sente e ouça. Só isso. E a partir do lugar de escuta, a gente consegue promover o lugar de fala. E é onde o não preto, ele consegue entender a minha dor e consegue me ajudar. E o MEP, ele está aqui exatamente para isso. Para ouvir quem são esses professores negros, pretos, retintos, o que eles querem promover com essas falas deles, porque não é uma luta aqui, negritude e branquitude, Adriana e Samuel e outros professores de povos originários contra professores vindos, descendentes de europeus. Não é nada disso. Na verdade, a gente quer fazer com que as novas gerações que virão a partir de hoje, elas consigam sentar na mesma mesa com seus turbantes, suas guias, com suas bíblias, com suas cruzes e serem tratadas da mesma forma que um não praticante, que um não religioso, ou que um não, simplesmente uma pessoa que não se define nem preta, nem branca, nem parda, apenas um ser humano. É isso que a gente quer, e é isso que a gente precisa promover aqui. Esse foi o quarto ponto que eu queria tratar. Não é uma guerra entre negritude e branquitude. É fato, a branquitude ela está no poder, só que esse poder ele é questionável, ok? E a gente não quer criar uma guerra para que, de repente, a gente mude, seria um sonho, tá? Não vou mentir para vocês. De repente, todos os ministros fossem pretos, uma presidente preta, uma presidenta preta, eu gostaria. Só que a gente precisa primeiro mudar a mentalidade que não é a cor que estipula caráter, ok? Mas sim é a posição que você assume de ouvir o que o outro tem para dizer. E o quinto ponto, que é um ponto que eu acho muito importante, é o que eu posso fazer para contribuir para que a vida do próximo seja melhor.
Além de escutar, eu preciso criar maneiras que essa pessoa acesse o conhecimento. No país em que nós vivemos, chamado Brasil, quem manda é quem tem dinheiro. Não só no nosso país, no mundo, é quem manda quem tem dinheiro. É uma visão capitalista, mas é a visão que nós vivenciamos. Hoje, nós temos aqui 18 pessoas, a maioria jovem que está entrando dentro do nosso movimento. Nós temos um movimento que a gente quer uma nova construção de mundo. Então, você, jovem, que acredita que o capitalismo ele vai durar durante 1000 anos, mas que você, jovem, que acredita também que o capitalismo ele é questionável, estude para apresentar mecanismos de como que a gente pode derrubar isso. Porque Zezinho, Adriana, até eu, nós estamos estudando, estamos velhos já, desculpa, né, eu colocar isso, mas assim, a gente já está cansado, mas só que a gente precisa de um sangue novo, para que esses mecanismos, eles surjam. Gente, a gente nunca pensou numa pandemia onde a nossa reunião seria aqui, online, todo mundo em casa e a gente conversando um assunto sério. Então, se foi possível isso, a gente pode pensar num novo mecanismo, sim, de ajudar o próximo, da sociedade mais justa, de sair mesmo daquela frase do iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, e trazer para a nossa realidade. A gente quer, a gente pode. Então, vocês, jovens, vocês são responsáveis, vocês têm esse peso, que é um peso suave, na verdade, e modificar os sistemas que nós vivemos. E esse é o quinto ponto e o último que eu acho super interessante, porque é possível. É possível. A sociedade, ela não é imutável, ela é mutável. Nós já tivemos no Brasil uma presidente, uma mulher, num país praticamente, a gente não pode perder esse foco machista. Nós já tivemos pessoas pretas no poder, que eu digo no poder de grandes empresas, que não é falado, é apagado. Porque existe uma luta que colocou-se no sistema de quem está, de que pretos e brancos não podem vivenciar a mesma comunidade. E, na verdade, nós podemos. E aí eu vou entrar na minha pessoalidade para vocês entenderem a subjetividade da minha fala. Eu vivo num lar branco, de pessoas brancas, onde a minha mãe é uma mulher branca, onde o meu tio é um homem branco. E sempre o tratamento foi de respeito. Adotivo, ok? Adotivo. E o tratamento sempre foi de respeito, porque é possível, do micro, a gente estender para o macro. É possível a gente criar falas de solidariedade e mecanismos de solidariedade para mudar a sociedade que a gente vive. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, Djamila Ribeiro fala, Muhammad Ali, ele trouxe também na sua fala, é questionar quem está no poder. Este poder, ele não pertence ao Zezinho, à Adriana, ao Samuel, aos professores do MEC. Esse poder, ele está na mão do povo, ele demanda do povo. É o povo que determina como nós queremos ser vistos, como nós queremos constituir até o que é povo. E constituir o que é povo é doído, gente. É doído. É doído cavucar agora no que a Adriana falou. Os santos católicos, eles realmente têm a representação dos orixás, mas é porque os negros, antigamente, eles foram impedidos de cultuar os orixás aqui em solo brasileiro. Por isso que agregou-se o valor. Mas não existe tanta romantização assim. Mas a gente pode também sentar e entender que se naquele momento eu sou impedido de praticar a minha crença, eu posso, em determinado momento, agregar esse valor à minha religião, a quem eu sou, à minha cultura. E no momento certo, a gente pode perder essas máscaras e definir, não máscaras não, ou até deixar mesmo, porque existe uma religião maravilhosa, e aí eu sou cúmplice em falar, chamada Umbanda, e que ela consegue sincretizar os santos católicos e os orixás, até os deuses hindus, no mesmo lugar. E o Brasil, ele é exatamente isso só. A gente sincretiza tudo e tá tudo certo. A gente só tem que entender o que nós somos e para onde a gente quer ir. Ok? E eu termino a minha fala, que é muito simples. Obrigada, Samuel. Ezequiel. Simples, mas assim, de uma beleza, de uma profundidade, e como você diz, de uma subjetividade encantadoras, né? Assim, importante para a gente conhecer quem é você e de onde você fala, e trazer essa sua história e compartilhá-la conosco de uma generosidade muito grande, né? Então, muito obrigada.
em nome do movimento, em nome dos voluntários e dos alunos aqui presentes. Pessoal, eu vou compartilhar rapidamente aqui uma rodadinha do que está rolando no chat sobre a fala, né, do Ezequiel. Eu e o professor Anderson comentamos assim, quase que ao mesmo tempo, né, sobre a questão do Cais do Valongo, né, que é aquela região ali do Museu da Manhã, né, que de alguma forma o Anderson também falou disso nas aulas de história. Ele fez esse comentário aqui. O Zezinho diz que o professor Ezequiel, muito boa contextualização histórica, sua fala sintonizou a dimensão do pertencimento, da escuta, da generosidade para com todas as pessoas, em especial trabalhando nossa história e valorizando a busca de saberes na troca de conhecimentos. Parabéns. O Antônio comentou... Eu não sei, eu não entendi bem a primeira palavra aqui do Antônio. Se você puder digitar de novo, Antônio, eu agradeço, tá? Porque eu não sei se é desculpa, mas acho que parece que é desculpa, né? Desculpa eu mandaria se acabar fugindo do assunto. Mas eu vou ler o que ele comentou logo depois, né? A professora Adriana, maravilha, fala com axé, profundidade. Obrigada pelas reflexões. E aí agora entrou a fala do Antônio. Sei que isso pode ser algo que pode fugir do assunto, porém, se levar isso em conta também, sempre que eu conversava com amigos na escola, há 5 ou 6 anos atrás, sempre era que os negros realmente eram mais abordados por policiais do que os brancos. Por isso, sempre me pergunto o porquê mesmo os policiais negros aparentam duvidar de outro negro morar ou ser daquele local. E não era duvidando, pois era nítido que ele era do bem. Não estar fazendo nada de errado. Enquanto um branco, mesmo estando errado, não era abordado na mesma quantidade de vezes do que um negro. Peço desculpas se isso acabar sendo sendo mal interpretado. Obrigada, Antônia, aí, pela sua exemplificação. É importante você trazer essa sua realidade, essa sua observação social. É importante trazer. E depois o professor Anderson agradece. Obrigado, né? Bela fala. Então, esse foi o chat até agora. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Pode ser pelo chat ou pode ser com o microfone aberto. Se não, eu vou apresentar rapidamente os dados dos quais eu havia falado, e depois eu peço ao Ezequiel, se ele quiser fazer, ou a Adriana quiser fazer um comentário sobre o exemplo que o Antônio trouxe, tá certo? Para a gente valorizar aí a participação dele. Uhum. Se alguém, pessoal, quiser fazer mais algum comentário, se quiser colocar pelo chat, se quiser fazer alguma reflexão, apresentar algum exemplo também, fica à vontade, coloca aí que depois os nossos convidados podem fazer um comentáriozinho aqui para a gente. Laís levantou a mão. Então, vamos lá, Laís. Então, eu queria dizer, puxando sobre o que o Ezequiel falou, né, sobre nós, sobre o sistema em que nós vivemos, né, a gente se preocupar com isso, porque muitas pessoas têm dificuldade de imaginar um outro sistema acontecendo, mas é sempre bom a gente colocar isso em imaginação, porque ele não é um sistema que vai durar para sempre, porque nenhum durou e ele não existiu desde sempre. Então, muitas pessoas não fazem esse questionamento. Então, realmente, estou falando para dar um incentivo e uma força nessa luta que o Ezequiel falou, de se informar e estudar mais. Obrigada, Laís, pela participação. Ezequiel também vai fazer um comentário depois, né, Ezequiel? Aliando aí. E só para cumprir, então, o que a gente tinha programado inicialmente, já que o tempo está garantido, né? Eu vou mostrar para vocês alguns dados, né, da pesquisa que nós realizamos com os estudantes, agora em 2021. Vocês estão vendo a tela projetada? Está certinho aí? Bem, essa pesquisa é uma sondagem realizada a cada semestre com os estudantes do pré-vestibular cidadão. Então, eu trouxe aqui alguns recortes, mesmo só a título de ilustração, né, trazendo para a nossa realidade, trazendo qual é a nossa perspectiva, né, enquanto movimento, quem são os nossos alunos dentro dessa perspectiva étnico-racial que a gente está abordando hoje.
Então, vamos lá. A gente entrevistou 41 pessoas, né? Ou melhor, 41 respondentes, né? Que responderam ao questionário apresentado. Desses 41 respondentes, 70% do sexo feminino e 29% do sexo masculino. Ou melhor, 71, né? Arredondando aí, 71 do sexo feminino e 29 do sexo masculino. Depois, aqui na página 2, a gente fez a pergunta: você diria que a sua cor ou raça é? Então, a gente tem 48,8% dos nossos estudantes, dos nossos respondentes, se disseram pardos. 14,6% se disseram pretos, 34,1% se disseram brancos, né? E uma ou duas pessoas não quiseram responder, né? Na verdade, não. As pessoas me dizem que eu sou branca, mas eu me considero parda, até porque minha mãe é preta e meu pai é branco. Então, aí alguém inseriu naquela opção de outros. Então, esses são os nossos dados. A gente tem aí um percentual de pretos e pardos, né, que totalizam 48 mais 14, praticamente 65, 64% aí, 64% dos nossos alunos se consideram pretos ou pardos. Agora eu vou para a página 9, para mostrar para vocês aqui no finalzinho, uma pergunta que foi feita. Eu acabei saindo aqui, voltou para 7. Página 9. Para mostrar essa pergunta. Olha, você já sofreu algum tipo de discriminação? Então, a maior parte dos respondentes apontaram que não. Tá certo? Nem por sexo ou gênero, por cor ou raça, orientação sexual, por doença, por religião. Mas logo depois a gente pede um exemplo, né? Caso a pessoa queira dizer, se sinta à vontade, se não for desconfortável, peço que, na medida do possível, relate a situação de discriminação. E aí uma pessoa diz: preconceito racial no colégio por uma colega de sala, chamando de macaco, quando tinha entre 8 e 9 anos. Então, fiz questão de trazer esse recorte, né, para trazer também um pouco da realidade que nós vivemos, e, né, além do que a mídia já mostra. Logo em sequência, também na página 10, aqui. Você conhece a política nacional... Ai, tá saindo. Você conhece a política nacional de saúde integral da população negra, que é o PNSIPN? 87,8% não conhecem, né, esse programa que é de saúde integral da população negra. Então, um dado importante também dizer que falta ainda informação, ou melhor, acesso à informação. Na página 12, traz a pergunta: você já ouviu falar de internalização do preconceito? Os nossos convidados falaram um pouquinho sobre isso, né? Internalização do preconceito. É quando eu passo a acreditar e até agir a partir do preconceito, da ignorância, que o outro tem por mim. Então, 56,1% disseram que não conhecem ou não ouviram falar ainda desse conceito de internalização do preconceito. Depois, você conhece a história dos negros de Volta Redonda? 87,8% disseram que não conhecem, mas gostariam de conhecer. E quando são perguntados sobre a história dos negros da sua família, né, que está um pouquinho relacionado também ao que a gente discutiu aqui hoje, deixa eu subir aqui. Se conhecem a história da sua família, a gente tem aí que 58,5% disseram que não conhecem, mas também gostariam de conhecer. Tá certo? Então, eu trouxe um pouquinho aí dos dados da nossa pesquisa com relação às informações étnico-raciais, né, do nosso corpo discente. Vou parar a apresentação. E eu espero que esses dados contribuam também um pouquinho para essas reflexões aí finais da nossa conversa hoje. Tá certo? Algum aluno quer fazer mais alguma colocação antes da gente partir para as falas dos convidados? O Anderson levantou a mão.
Não sou aluno não, mas queria comentar rapidinho, pode? Por favor, Anderson. Essa questão da pesquisa me chamou bastante atenção com relação à vontade das pessoas de conhecer a história da família. Nós estivemos discutindo essa questão no primeiro semestre, eu junto com a professora Eloá, a professora Erlaine, de tentar desenvolver um projeto com os alunos para que a gente possa pesquisar, não a origem exata da família de cada um, mas a origem étnica, a origem cultural, aquela origem de como a sua comunidade se formou, entendeu? O seu background ali. E nós estamos trabalhando nisso para, se Deus quiser, até o final do ano a gente conseguir desenvolver. Opa, novidade boa, Anderson. Obrigada. Obrigada aí pela contribuição e pela disponibilidade, né, em tratar de algo que de fato é fundamental para que as pessoas, não só os nossos estudantes, né, mas que a família deles também se conheçam, se reconheçam, né? Porque numa determinada aula eu falei sobre a origem da minha família, que é de origem indígena, e muitos alunos manifestaram, puxa, eu queria saber da minha família desse jeito, e aí a gente começou a pensar. Que bacana, vai ficar muito legal. Depois a gente faz uma nova roda de conversa para apresentar esses resultados, vai ser muito interessante. Legal. Eu quero comentar a fala do João, pode ser? Pode, deixa eu só fazer essa condução aqui, então, bem rapidamente. O Antônio perguntou como é o projeto em si, professor Anderson. Eu vou pedir, então, o Anderson, que numa outra oportunidade, talvez em sala, apresente um pouco mais as informações que ele já tiver, tá certo, Anderson? Até porque o Antônio provavelmente vai estar nas turmas, então, na próxima, nos encontros, quando você já tiver algo alinhado com a Erlaine, você apresenta, por gentileza, tá bom? Obrigada. Pessoal, então agora a gente caminha para a etapa final dessa nossa conversa, tá certo? Então o Ezequiel e a Adriana terão aí mais 10 minutos de fala para a gente concluir dentro do prazo que o Zezinho nos pediu, né? Que era de 20 e 30, com 10 minutos a gente vai até 20 e 35 no máximo. Então, 10 minutos para cada um, para a gente poder, para as falas finais. Ezequiel, por favor. Ou então, se vocês quiserem dividir, fiquem à vontade, tá? Adriana, eu quero dividir com você, porque eu acho que ele tocou em vários assuntos aqui. Eu vou começar primeiro, aí vou fazer aquela provocação, e aí você fecha primeiro. Vamos lá. Primeira coisa, é muito fácil, na pesquisa nós vimos aí a internalização do preconceito, né? Muitas pessoas não sabem disso e a maioria da população retinta ou minoria, aquelas que se sentem agredidas por sexualidade, por origem, né, os povos originários, enfim, se sentem também. Mas existe uma coisa que todo mundo, eu falo isso com 90% de certeza, tem facilidade de fazer, que é a reprodução de qualquer ato em que foi incutido e que fica no subconsciente. Ou seja, no caso desses policiais, mesmo eles sendo pretos, eles reproduzem o racismo. Infelizmente, eu gostaria de poder dizer que eles reproduzem preconceito, né? Mas isso não faz o racismo reverso, tá, gente? Reproduzir racismo não é racismo reverso, não é a mesma lógica quantitativa e qualitativa da matemática, tá? Ô, Ezequiel, por gentileza, só conceitua racismo reverso pra gente, por favor. Tem se usado, muitas pessoas, né, têm dito que o racismo reverso ele existe quando um preto ele faz alguma fala que um branco racista ou que uma pessoa racista faz, ok? Vamos lá. O racismo ele é uma estrutura ideológica, política, antiquíssima, muito antes da criação do Brasil, muito antes de se pensar no continente sul-americano com os países que existem. O racismo ele é antigo, ele vem, se a gente pode falar, o racismo acontecia até lá no Egito, ok? Se a gente pegar uma vertente da história aí, mas eu não sou historiador, só quero exemplificar para vocês. Então, racismo, quando uma pessoa preta chama uma outra pessoa preta de macaco, algumas pessoas intitulam isso como racismo reverso. Ou quando uma pessoa preta faz isso com um branco. O caso da nossa amiga Marcele. Eu vou chamar ela de... Você se identifica como branca, Marcele? Eu tenho que perguntar, ok? Sim, eu me identifico como branca. É como se eu chamasse você de branquela azeda. Aí as pessoas vão falar, tá vendo? Racista reverso. E não é isso, ok? Na verdade, eu estou sendo preconceituoso com ela, eu estou sendo uma pessoa desrespeitosa,
o racismo ele é isso, mas só que eu não tenho poder de chegar na família dela, ou até nela, e tirar ela da sala de aula, não quero essa branca azeda aqui, porque isso foi feito com os pretos, entendeu? Existe um poder por trás da cor dela, que ela nem pediu, ela simplesmente nasceu, ok? Existe um poder por trás da cor dela, que um sistema muito anterior a ela diz que ela tem muito mais valor do que eu pela cor. Isso é racismo, gente. Quando os policiais eles dão essa dura, que a gente chama na periferia, né, de dura, uma outra pessoa preta, é porque o sistema que ele faz um curso preparatório para ser policial militar, ele sendo preto, ele é orientado a enquadrar pessoas mais retintas, mesmo ele sendo preto, ok? Até porque quem é militar, quem é policial, passa por esse curso e ali todos são irmãos, eles são policiais. Vestiu a farda, não existe preto, não existe branco, ok? Então a dura vai ser mais em quem no curso é orientado, ok? Como que eu estou falando isso com tanta certeza? Eu fiz uma prova, eu estudei com pessoas que fizeram essa prova e existe uma apostila onde existe essa orientação. Pessoas pretas, negras, são mais orientadas a levaduras do que pessoas brancas em comunidades, ok? O curso, ele existe, ele não poderia ser passado, não poderia nunca ter saído, mas se a gente hoje em dia tem um manual da FGV de redação, que não era para sair, quem dirá esses cursos, né, que são, assim, fechados. Então, essa é a primeira contribuição que realmente acontece. Então, esse policial, ele não é racista por ele ser preto, ele não é racista reverso. Na verdade, ele é um intolerante, porque o sistema ensinou ele a ser dessa forma. Porque se eles tivessem a farda na comunidade, pode ter certeza que se vier um policial militar que não conhece ele lá do Rio de Janeiro fazer uma operação lá no bairro Belo Horizonte, aqui de Volta Redonda, e ele estiver lá sem a farda, ele vai tomar duro igual. Ok? Professora Adriana. Sim, aproveitando que o Ezequiel falou, vocês lembram daquela cartilha em que os desenhos tinham os negros e que essa cartilha ela foi retirada por causa do movimento? E é isso que o Ezequiel diz, treinamento antes. E eu me lembrei do Gerandir Freire, ele é um psiquiatra. Ele falou sobre o desenraizamento. Quando eu sou retirado, né, das minhas identidades, da minha identidade, eu tenho a tendência de valorizar quem está no poder. Então, se esses policiais, além desse treinamento que o Ezequiel falou, eles também têm esse desenraizamento. Então, eles se vinculam a quem tem o poder. E desenraizamento enfraquece qualquer um. E sobre o nosso formulário, não sofrer discriminação. Às vezes a gente sofre e não percebe, porque nós fomos ensinados a não perceber, a achar que é normal, e não. Se uma pessoa, tá, eu e Marcele vamos numa loja, Ezequiel está atendendo, mas o Ezequiel, ele atende a Marcele e eu que estou perguntando. Tem um preconceito e a gente nem percebe. Por que o Ezequiel se direciona a Marcele, mas sou eu que estou perguntando? Quem tem o poder ali? Vamos supor que o Ezequiel fosse preconceituoso, quem tem o poder é o Marcele, e não a Adriana que está falando, por causa da cor de pele. Então, às vezes, a gente precisa estar muito atento, porque nós fomos habituados, treinados a aceitar o preconceito. E sobre a internalização, como o Samuel disse, é algo que a gente não percebe, atrapalha a gente, porque às vezes está na nossa sombra. E estando na nossa sombra, eu vou fazer uma prova e nessa prova eu digo que não, eu não vou acertar essa prova ou eu não vou fazer essa prova. Por quê? Porque me disseram que eu, negra, não tenho direito a essa vaga na pós-graduação. E como é bom ver pessoas
sejam de comunidades, sejam de locais periféricos, sejam negros, que fazem a pós-graduação, né, Samuel? Várias, e estão lá. Então, é necessário essa escuta, porque essa internalização pode atrapalhar demais a nossa vida. E se atrapalha a nossa vida, atrapalha de quem está do lado. Então, esse exercício, essa percepção é importante. E se nós identificarmos que uma pessoa do nosso lado está concretizando essa internalização, que nós estejamos atentos e, com cuidado, vamos fazer com que a pessoa reflita, para que ela fique sem perder as oportunidades. Na verdade, o que a professora falou, tá até emocionada, né, Adriana? Mas, assim, quando a gente internaliza, não tem como a gente falar aqui, a gente fica emocionado mesmo, porque a gente não tem como falar o como que é. Simplesmente nós crescemos assim, e um dia, graças a Deus, esse dia chegou, graças aos orixás, graças a todas as deidades do mundo, nós percebemos que, peraí, eu não preciso vivenciar esse resto de qualquer coisa de relacionamento, seja na escola, seja nas minhas relações pessoais, por causa da minha cor, né? Porque a vida inteira nós somos ensinados a isso. Olha, você tem que ser sempre o mais educado, o mais arrumado, você tem que ser o melhor. E, às vezes, ser preto não significa que a pessoa tem que ser mais inteligente, né? Nos Estados Unidos eu acho que é pior, porque todo preto lá, se tiver mais de 1,80 m, tem que ser basquete, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem, se você não for bem em alguma coisa, tipo funk, né, já determina os lugares pra gente, sendo que a gente não quer estar, não perguntaram pra gente, não perguntaram para os meus, né, eu conheço minha família biológica, não perguntaram pra minha mãe biológica se ela queria arrumar a casa dos outros. Simplesmente colocaram lá naquele lugar. Não perguntaram para os meus outros irmãos se eles queriam estar na situação que eles estão de vida. Simplesmente nos colocam. E isso é internalização. A gente acaba aceitando. E sair, e, gente, romper isso. Eu não quero estar nesse lugar, porque é o único lugar que me sobra. É muito mais difícil para quem é preto, para quem é negro. E aí eu entendo também a dificuldade de vocês, brancos, não retintos, não compreenderem, porque é diferente, é distante de vocês. E é por isso que a Adriana e eu estamos aqui, para que você ouça. Poxa, talvez o meu aluno, que ele é excelente em matemática, ele não quer ser engenheiro, porque é o lugar que você está pondo ele. Você não perguntou para ele. Vai ver, ele só quer ser um ótimo, um excelente contador. Ou vai ver, ele quer ser um ótimo, excelente trabalhar no banco, ou então no ônibus. É normal. E parece que quando o preto ele escolhe o lugar dele, é sempre um segundo lugar. E para o branco, não. Médico é o melhor. É o que tem para você. Professor, escola particular, né? Então, é o melhor. E é isso que é internalização. A gente não entende. É assim, é difícil até de falar, porque simplesmente nos colocam. E aí, quando a gente percebe, o movimento de sair é muito mais difícil. E aí, o embate, ele é psicologicamente pior para a gente. Que a gente encara monstros que muitas vezes não são vocês, não é ninguém. É simplesmente a sociedade que nos põe. Adriana? Mais alguma fala? Posso conduzir? O Ezequiel falou dessa sombra, e eu me lembrei da fala de uma amiga minha. Ela é branca. E eu era o quê? Eu era jovem, ainda adolescente. E ela disse assim: Adriana, eu vi o Globo Repórter e vi uma menina negra. E eu me lembrei de você. Aí essa menina disse aos prantos: como eu gosto de ser negra. Mas quando essa minha amiga falou isso, aí eu falei assim: ué, por que ela se lembrou de mim? Só que essa minha amiga não percebeu o quanto ela contribuiu para me fortalecer, porque ela lembrou de mim. De alguma forma, eu dei essa informação e ela deu retorno. Então, nós precisamos dessa ajuda mútua na fala, no olhar, no toque, quando nós pudermos, depois da pandemia,
para que o outro possa sair desse lugar onde ele está internalizando o preconceito dele. É interessante também uma coisa que o Ezequiel falou, e aí agora me ocorreu aqui, que esse lugar de fala é um lugar também que deve ser respeitado, né? Esse espaço da fala. Porque o Ezequiel perguntou, você se considera branca? Sim, me considero branca. Então, assim, eu não tenho espaço para falar de algo que eu não vivo de fato, né? Então, esse espaço da fala sobre o racismo, sobre o preconceito, sobre todas essas questões que nós abordamos aqui, ela é um espaço que esse espaço tem que ser respeitado para quem é de direito a ele, né? Não sei se eu estou me fazendo compreender, mas assim, para deixar claro que muitas vezes tem muita gente querendo falar sobre racismo, né? E muitas vezes pessoas que não têm o direito de estar nesse lugar de fala. É isso que eu quero dizer. E aí, com isso, eu agradeço aqui imensamente a presença dos nossos convidados, professora Adriana, professor Ezequiel, que ocuparam muito bem esse espaço de fala, que ocuparam muito bem esse lugar, né, de debate e trouxeram para a gente hoje, assim, colocações belíssimas, enriquecedoras, né, e mais uma vez, colocações, assim, muito pessoais, o que nos coloca mesmo numa relação de proximidade, e isso mesmo à distância, mesmo nesse modelo remoto. E isso é muito importante para a gente hoje em dia, com todo esse momento que nós vivemos, né? Então, em nome do Movimento Ética na Política, eu agradeço imensamente a vocês dois pela presença, pela participação, pela disponibilidade, pela generosidade da fala. Agradeço os alunos aqui presentes também, que estão aí conosco durante essa semana. Agradeço aos professores, os demais voluntários, membros aí do MEP, conselheiros. É muito importante ter esse espaço de fala aberto a todos, não é? Ter condições de debater questões como racismo, não é? Para que a gente possa cada vez mais avançar no sentido de combate a isso e também no sentido de respeito mútuo, de garantias a um espaço que é de todos, que é comum a todos, né? Ainda mais num país como o nosso. Então, assim, eu encerro e convido vocês a participarem amanhã da fala com o professor Eric mediando e a professora Juliana como convidada, falando sobre Carolina Maria de Jesus, uma linda, uma escritora maravilhosa, negra, pobre, né, e que produziu um material riquíssimo na literatura brasileira contemporânea. Tá certo? Essa fala vai ser amanhã. Boa noite a todos. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, o espaço está aberto. Ok, boa noite. Só agradecer a todos. Obrigada, Ezequiel, por ter partilhado esse momento. Obrigada, Marcele, pela sua mediação. E a todos os educandos e a todos os professores aqui presentes. Muitíssimo obrigada. Gente, muito obrigado, estou muito feliz. E na próxima estaremos juntos. Vamos fazer esse documento acontecer e vamos representar e reafirmar a negritude dentro desse movimento aí. Pessoal, até a próxima, então. Boa noite a todos, todo mundo dando boa noite aí pelo chat e até amanhã.